Bem-vindos a mais um vídeo do Renatologia. E agora chegou na segunda parte do nosso vlog de viagem, interrogação. E para quem não viu, primeira parte, a gente estava no Tennessee, ficou uma semana lá. Por favor, se não assistiu ainda, assiste, dá uma curtida, sua avaliação, compartilha. E agora a gente vai para a segunda parte da viagem, que é onde eu fui para New Jersey, primeiramente, Nova Jersey, que é onde minha mãe vive. E aí a gente chegou na casa dela. A gente foi mais ou menos o mesmo, a hora de viagem de Orlando para Tennessee. Foi o mesmo quantidade de tempo mais ou menos que foi de Tennessee para casa da minha mãe. Então foi umas 12 horas dirigindo, entre paradas e tudo. E ela mora numa cidade muito pequenininha assim, então, mas é muito arborizada. As casas são totalmente diferentes das casas que a gente tem aqui em Orlando. Uma arquitetura mais antiga, mas é bem bonita. O quintal dela é todo... é tipo uma montanha. Ela mora subindo a montanha, e aí tem a casa dela, e o quintal dela ainda vai subindo mais. Eles têm até um terreno mais pra frente, que eles não usam muito, só tem árvore. E sempre aparece lá urso, veados. É bem bonito. No outono também é muito bonito, que as flores ficam todas laranjas, vermelhas. E chegando lá, no outro dia, a gente foi em uma feirinha na cidade, uma cidade próxima. Agora a gente tá no meio de Nova Jersey. Aí comer um pastelzinho, caldo de cana. E comprar uns mamãs. É bem pequenininha assim também, como qualquer outra cidade do mundo. Cidade pequena tem uns costumes, tipo, as pessoas se reunirem nesses eventos, todo mundo se conhece. E era basicamente umas comidas, um artesanato. E não tinha muita coisa pra ver não, igual uma cidade interior comum. Aqui o parquímetro, que a gente estacionou aqui na cidadezinha bem pequenininha. Aí você botava $1, ficava 12 horas estacionado. Quase igual a Centro de Fortaleza. Só que essa viagem a gente foi... o maior passo dela foi pra Nova York. Eu já visitei Nova York umas 2 vezes antes disso. A primeira cidade que eu visitei nos Estados Unidos foi Nova York, quando eu vim visitar minha mãe a primeira vez. Eu desci em Nova York, a gente passou o dia em Nova York, então foi a primeira cidade que eu conheci. E é uma cidade que você pode fazer todo tipo de passeio que você quiser. Se você quiser um passeio só de ponto turístico, um passeio de museus, conhecer os museus, parte de arquitetura, quem gosta de balada, quem, sei lá, gosta de andar, vai ter todo esse passeio para você. E para chegar lá, eles deixaram a gente na entrada de Nova Jersey, na entrada de Nova York, na verdade, né? New Jersey com Nova York. É uma estação de trem e ela só cruza o rio e deixa na outra estação já dentro de Nova York. E esse trem já passa por baixo do rio, totalmente. Trem, metrô, deve ser metrô, passa por baixo deve ser metrô. Ele parece um trem. E aí quando você sai da estação, que você sobe, você já está no meio de Nova York. É bem legal essa visão que você tem, bem diferente de onde a gente estava, que é uma parte bem rural, uma parte dessa megalópole, muito parecido com São Paulo. E a gente andou bastante até chegar no hotel. O hotel ficava próximo ao Central Park. E foi a primeira coisa que a gente visitou, foi o Central Park. E a gente passou umas 2 horas lá, mas a gente nem arranhou o Central Park. Ele é um espaço gigantesco no meio de Nova York. E a gente conheceu só uma partezinha dele, que é, tipo assim, bem legal. O pessoal se exercita, toma sol no verão, porque não tem praia, mas é água gelada. Então o pessoal muito vai pra lá pra tomar sol, pra se exercitar. Turismo, claro, vai ter tudo lá. Tem andar de charrete, e tem os pontos turísticos que aparecem em filme, tem um carrossel lá. Inclusive a gente viu essa parte que tem a ponte dos Esqueceram de Mim. Na verdade no filme tá todo congelado, né? Mas é um lago embaixo. Ele passa por baixo dali, mas no filme tá congelado. E ali a gente foi no verão, né? Então tá toda água normal. Então você não consegue nem passar por baixo para bater a foto direitinho. Mas é um lugar, uma coisa bem legal. Você pode conhecer lá, pode ficar o dia todo lá. Vai ter muita coisa, principalmente em volta. Você sai um pouquinho do parque, come, volta, vai conhecer outra parte. Tem muito pra ver lá. E de noite a gente foi tomar um banho, né? A gente foi pra Times Square,
que é o lugar mais brega de Nova York, mas todo mundo quer ir porque toda aquela iluminação, né, aquela poluição visual total, mas tem muita coisa em volta, né? Tipo, a Broadway é próximo da Times Square. Você tem muita loja diferente em volta, loja de comprar souvenir, aí você tem a loja da M&M's, aí tem loja da Lego, tem todo tipo de restaurante em volta. Mas em si é só uma praça onde tem essas telas, essas luzes. O pessoal vai mesmo porque é muito famoso, mas... E a única coisa muito famosa ali, né, que assim, um turismo que tem é que é no Ano Novo, que é onde você vê no jornal onde que a bola desce. A bola desce naquele prédio no meio e é quando comemora o Ano Novo em Nova York. Aí no outro dia a gente foi fazer um passeio bem... A gente ia caminhar bastante. A gente começou caminhando até a Central Station e ela é bem bonita, tipo assim, a arquitetura dela é fantástica, assim. E dentro dela tem muitos acessos de trem, todas as linhas de trem praticamente se conectam a ela, tanto para sair de Nova York, quanto tanto dentro de Nova York. E, tipo, embaixo dela se desce nos degraus e tem uma parte toda de alimentação, que é toda, tipo, meio que subterrânea, mas só um degrau para baixo. E bonito. E a gente foi andando até o The Vessel, que é essa arquitetura aí que ela ficou fechada um bom tempo, porque acho que teve um acidente nela. Pessoas que sofreram um acidente por si só nela. E ela ficou fechada muito tempo. A última vez que a gente foi lá, não, você não podia entrar, você não podia subir nela. Mas hoje em dia já pode, né? Tem o ingresso que você compra para poder subir nela. A gente não quis ir. A gente queria andar mais esse dia. Então a gente foi até um pouquinho andando bem próximo desse The Vessel. Tem o The High Line. The High Line é um jardim suspenso. Eles construíram toda uma passarela. Na verdade não era passarela, né? Tem uma parte que é passarela e tem uma parte que era um trilho de trem. Então você vai andando, tipo assim, no meio vai ter prédios dos lados, ruas, você vai estar acima do nível da rua. Todo um jardim cheio de obras de arte no caminho e tal. Inclusive no caminho aí eu vi uma obra do Cobra, né? Que é um grafiteiro brasileiro, um artista de rua. Né? Muito bonito. Inclusive ele curtiu uma stories que eu postei a foto dele, ele curtiu, humilde demais. E do Highline a gente foi até o memorial do 7 de setembro, onde tem os dois quadrados, né, que é a fundação do prédio onde caiu. E lá fizeram esse memorial, tem todos os nomes das pessoas, né, tipo, é um lugar bem melancólico, assim, mas, tipo, tem muito turista na área, né, querendo saber como é que foi, e nossa, e para ver o tamanho daquele buraco da fundação, você dá para imaginar o tanto a destruição que causou quando aqueles prédios caíram. E pertinho de lá já fica a Estátua da Liberdade, que é onde você pode pegar um barco para ir até a estátua, descer na estátua, visitar, mas tem um barco que você vai para State Island. Ele passa do lado da estátua, assim, tipo assim, não é muito longe, você consegue fotografar e tudo. E é um passeio legal só pra você, tipo, pegar um barco, dar uma descansada, que a gente já tinha caminhado muito. Então a gente pegou esse barquinho e vai até essa outra ilha, passa lá da estátua. E logo quando você chega lá, você já pega o barco voltando. Então é um passeio de graça que você consegue fazer, dar uma descansada e ainda ver uma paisagem bonita no meio do mar de Nova York. Então, pro último passeio do dia, a gente queria cruzar a ponte do Brooklyn, né? Hoje muito famosa. E basicamente só turismo que tem lá. Da última vez da última vez que a gente foi, tinha muito camelô vendendo tudo tanto de chaveiro, imã, boné. E parece que proibiram e aí não tinha mais nenhum, então ficou bem mais fácil de andar por ela. E você passa, tipo assim, ela é enorme, você vai passar uns 20 minutos caminhando para atravessar, talvez mais. E aí você desce ela e você consegue tirar uma foto dela meio que vendo a cidade, na parte do bairro do Brooklyn, e vendo a ponte de cima, assim, que é bem bonito. Muita gente tira foto lá. E aí a gente caminha um pouquinho mais só para jantar.
A gente jantou logo abaixo dela, uma pizzariazinha bem. Era gostoso, mas era bem duvidoso, porque eles só aceitavam dinheiro lá. E aí no outro dia já estávamos para voltar já. A gente foi caminhar até pegar o trem para voltar para minha mãe. Mas a gente foi pegar um trem que é literalmente um trem, tipo assim, não é um metrô. E a gente ficou 2 horas nele para até chegar na cidadezinha que era próxima onde minha mãe morava, né? Que ela foi pegar a gente lá depois. E aí no caminho a gente encontrou uma loja do Harry Potter, tipo, do nada, assim. A gente tava procurando e você vai lá e se encontra na loja do Harry Potter. Era bem bonitinha, assim, tipo, bem tematizada dentro. Quem é fã com certeza saberia onde é, né? Mas eu não fazia ideia de onde seria. E aí voltamos pra finalizar a viagem. A gente foi no outro dia, ou 2 dias depois, a gente foi pra Filadélfia. E pra quem não, tipo assim, não sabe muito da história americana, não se interessa muito pela Filadélfia. Eu já tinha feito uma viagem antes pra lá. A gente fez um passeio turístico histórico. E lá onde foi assinado, né, a proclamação da libertação dos escravos, aí tem a proclamação da independência, então tem várias coisas históricas lá, mas a gente foi mais para ver o rock, né, claro, porque pra quem não conhece aquela escadaria do filme Rock, tá na Filadélfia, né, você sobe aquela escada e quando você chega lá em cima tem um museu, é um museu muito bonito, mas a gente já tava no meio do dia, a gente não queria ir para o museu não, a gente foi só caminhar em volta, e é bem legal, porque da onde está esse museu, você vê diretamente o centro da cidade, e do centro da cidade você vê diretamente a rua indo pro museu. Então é uma cidade bem bonita, assim, não tem tantos prédios altos como Nova York, tem alguns, mas não tantos, então é uma cidade melhor para visitar, assim, para ver o panorama da cidade. E aí a gente foi nesse mercado, né, esse mercado, tipo um mercado municipal, onde tem tipo, todo tipo de comida, e provavelmente é um mercado feito para a época do inverno, né, porque ele é todo fechado, com muita coisa para você ver dentro, comida de todo tipo, chinesa, italiana, sorvete, sobremesas, tudo lá. Bem bonitinho, né? É um bom lugar para você ir para tomar um lanche, almoçar, já passando. E a gente foi até o centrinho, né? O centro da cidade da Filadélfia, onde tem uma prefeitura lá que é bem bonita. Tem o cara que fundou a cidade, tá lá no topo. É um passeio que você consegue fazer ida e volta, né? Da onde a gente estava. Então, a gente quis levar para ver o Rock, tirar foto lá com a estátua dele. E é isso. Essa foi nossa viagem, né? Aí outro dia a gente já foi e voltou, mas era uma viagem que a gente devia ter parado, ou poderia ter parado, né? Um dia para dormir no hotel, tá? Mas fez direto, dirigiu quase 20 horas durante. Não 20 horas, acho que 19 horas mais ou menos. E a gente chegou em casa. E essa foi nossa viagem. Espero que tenham gostado. Talvez eu faça mais coisas assim, mas mais pensadas pro vídeo, né? Dessa vez a gente quis viajar, aproveitar um pouquinho, então eu filmei pouco, talvez eu tenha uma câmera melhor da próxima vez fazer uma viagem assim. E aí vai ser mais. Vou comentar durante o vídeo mais onde a gente está. Então, se gostou, curte, compartilha, deixa um comentário se você gostou, que você gostaria de ter visto. Talvez uma próxima vez, né? Faça uma viagem esses mesmos lugares, né? E mostre coisas diferentes. Então, obrigado e tchau, tchau.